O Museu Republicano Convenção de Itu é uma instituição científica, cultural e educacional especializada no campo da história e da cultura material da sociedade brasileira, com ênfase no período entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX, tendo como núcleo central de estudos o período da Primeira República. Foi criado pela Lei nº 1856, de 29 de dezembro de 1921, como extensão do Museu Paulista da Universidade de São Paulo. Em 1973, foi aberto o processo 352/73 pelo CONDEPAT, solicitado pelo conselheiro Vinícius Sten Campos, alegando que o prédio estava em estado deplorável, apresentando infiltrações, ação de cupins e perigo de desabamento. Após carta enviada por Roberto Machado Carvalho ao jornal O Estado de São Paulo, denunciando o descaso da USP para com o museu, e posteriormente enviada ao CONDEPAT, houve maior agilidade ao processo, sendo enviada equipe técnica ao local para analisar e fotografar o estado das dependências. O tombamento ocorreu em 25 de maio de 1981, sob o número 135, na página 25 do livro de tombo número 1. Encontra-se instalado em sobrado histórico, em estilo neoclássico, com paredes em taipa de pilão e taipa de mão, erguido nas décadas iniciais do século XIX. Em 1873, o sobrado pertencia à família de Carlos Vasconcelos de Almeida Prado. Neste mesmo ano, Itu foi eleita pelos partidários da República para sediar a reunião política que ficou conhecida como Convenção Republicana de Itu, marco originário da campanha republicana e da fundação do Partido Republicano Paulista, e foi constituído principalmente por proprietários de fazendas de café para discutir as circunstâncias do país e a organização do Partido Republicano Paulista. A inauguração da Companhia Ituana de Estrada de Ferro, em 17 de abril de 1873, foi decisiva para que fosse acertada a data da reunião republicana para o dia 18 de abril. Após um ano da proclamação da República, Carlos Vasconcelos de Almeida Prado vendeu o sobrado para Francisco de Paula Leite de Barros. Entre os anos de 1917 e 1918, herdeiros de Francisco de Paula realizaram as primeiras negociações com Altino Arantes, então presidente do Estado de São Paulo, para a compra do edifício e instalação do futuro Museu Republicano Convenção de Itu. No dia 23 de dezembro de 1921, a Câmara dos Deputados de São Paulo aprovou o projeto que autorizou o Poder Executivo a comprar o sobrado. O edifício foi adquirido pelo governo do estado em 1922 para a instalação do Museu Republicano. Afonso de Scronelli Toné, então diretor do Museu Paulista, foi encarregado de organizar a instituição. Em 18 de abril de 1923, após 50 anos da reunião, o Museu Republicano Convenção de Itu foi inaugurado com a presença do presidente do estado de São Paulo, o Washington Luiz. O museu recebeu azulejos que foram idealizados por Afonso Toné, que procurou celebrar a história local da cidade de Itu, selecionando uma série de imagens da iconografia ituana que foram repassadas ao ceramista Luiz Gagni. O processo de seleção e fixação foi feito entre os anos de 1942 e 1953. O museu também possui um belo jardim em estilo francês, idealizado por Afonso Toné. Toné descreveu que o jardim do museu apresentava aspectos de terreiro abandonado. Por isso, mandou desenhar um plano de canteiros pelo Sr. Carlos Neuhoff, jardineiro-chefe do Parque do Ipiranga. Em 1928, foram assentados 2 bustos de mármore no jardim e foram colocadas pedras britadas entre os canteiros. E em 1931, foram fixados mais 2 bustos de mármore. Em 1935, foram trazidas do Rio de Janeiro as 4 estátuas de mármores atuais que representavam as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Elas foram instaladas no jardim, substituindo os antigos bustos de mármore, e encontram-se preservadas até hoje. Dos bustos antigos, 2 estão na reserva e 2 em área expositiva. Em 1939, foi instalado um chafariz procedente do antigo Palácio do Governo, localizado na cidade de São Paulo, capital do estado. O acervo do museu tenta ambientar o visitante numa típica casa do século XIX, com seus móveis adquiridos e doados pelas famílias dos convencionistas. Além disso, procura destacar as celebridades ituanas como Almeida Júnior, Miguelzinho Dutra e o terceiro presidente da República, Prudente de Moraes, primeiro civil a ser eleito por eleições diretas, todos com grande acervo exposto no museu.
Após o tombamento na década de 80, o museu recebeu grande reforma e restauro no telhado, paredes e na pintura, mantendo as suas características originais. Entre os anos de 2010 e 2012, os azulejos da fachada e do interior foram restaurados pelo Estúdio Saraçá. Localizado em Memorial Nacional, o museu não se restringe a expor os acervos de diferentes tipologias, objetos, pinturas e registros textuais. Ao contrário, tal como o Museu Paulista, o Museu Republicano tem por meta o questionamento da formação histórica e cultural brasileira. Assim, procura explorar os ricos acervos que conserva, estudando-os e divulgando esses conhecimentos por meio de publicações, cursos, reuniões científicas, oficinas e atendimentos a públicos diversificados, como pesquisadores nacionais e estrangeiros, professores, educadores e estudantes de diferentes níveis. Oferece deste modo educação informal e formação acadêmica complementar, ao mesmo tempo em que, seguindo parâmetros da USP, promove o conhecimento científico do patrimônio sobre a sua guarda. Exerce atividades de pesquisa, ensino e extensão, abordando prioritariamente 3 linhas de investigação condizentes com o patrimônio histórico e cultural que abriga: cotidiano e sociedade, universo do trabalho e história do imaginário. O museu está aberto à visitação de terça a domingo, das 10 às 17 horas, com entrada gratuita. O museu conta com historiadores, museólogos, educadores, conservadores, bibliotecários e técnicos.